Você sabe por que depois da Copa de 22 não precisava mais convocar goleiro? Porque já sabia catar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você está assistindo o vídeo do lançamento? Você está acompanhando a Copa do Mundo de 2022? O que você conhece do país anfitrião? Você manja um filme que é feito lá? Eu, na verdade, não manjo também não. Eu já vou te explicar. Hoje nós vamos falar sobre a sede polêmica de grande discussão da Copa do Mundo de 2022. Vem conhecer comigo! Divinas, Divine, filme de 2016, produção francesa e Qatari, dirigida por Hoda Benhamina, protagonizado por Oluya Amandra e Débora Lucumuena. Primeiramente, você sabe que os vídeos aqui sempre são com filmes que puxam algum tema geográfico, certo? Aham, sei. Mas hoje eu vou confessar que o link que eu fiz desse vídeo aqui é bem direto. Para não dizer que até deu uma forçada. Ah, não, aí ele extrapolou. Para falarmos do Catar, procurei, pesquisei e não encontrei nenhum filme que se passe no pequeno país do Oriente Médio. Então o que mais se aproximou para eu trazer este tema foi este filme, que é uma parceria produzida por capital francês e Qatari. Mas peço a compreensão sua aí, vai, por favor, me esforcei, valoriza, tá? O salário, ó! O filme conta a história de Dounia, filha de uma imigrante de origem árabe que vive em um bairro pobre no subúrbio francês, que vive sua adolescência em um período que alguns classificariam como rebelde. Insatisfeita com a situação financeira em que vive, o alcoolismo de sua mãe e as exigências sociais de comportamento que vêm impostas pela sociedade. Dounia consegue dinheiro furtando mercadorias nos supermercados e revendendo como uma espécie de camelô, e sua única alegria em meio a tantas frustrações é a vivência com sua melhor amiga, Maimunah, também filha de imigrantes. Dounia sente-se frustrada pela falta de colaboração de sua mãe e uma perspectiva de mudança de vida, visto que o vício compromete e limita o pequeno rendimento, e a sensação de que nunca conseguirá ter dinheiro suficiente para realmente ter um crescimento e uma boa vida financeira deixa super frustrada. Mas ela começa a reparar que, em meio a todas as dificuldades que a comunidade de imigrantes enfrenta no bairro, ela repara que uma pessoa não enfrenta esse tipo de perrengue. Rebeca, que tem roupas, carros, joias, todos obtidos com dinheiro ganho por ela, com narcotráfico. Dounia então segue e descobre onde um dos vendedores de droga de Rebeca escondia cocaína. Dounia então segue e descobre onde um dos vendedores de droga de Rebeca escondia cocaína. Pega escondido e vai até ela, pedindo a Rebeca um emprego, como parte então de seu esquema de narcotráfico. E ela acaba aceitando por conta de sua ousadia. Ela leva junto para o esquema sua amiga Maimunah, enfrentando uma série de dilemas e perigos, enquanto sua vida amorosa vai dividindo seus interesses em meio a essa busca por dinheiro. Ela assiste à noite a uma seleção de atores para um espetáculo de dança, ao entrar escondido na parte de cima do palco, na parte onde ficam os suportes e equipamentos de iluminação. E lhe chama a atenção Dig, um rapaz também de origem imigrante que ela conhece por ele trabalhar em um mercado da cidade. Em um misto de estranheza por ver um homem envolvido em uma dança que lhe parecia algo apenas feminino, com atração por ele, desenvolvendo então um misto de chacota com interesse amoroso. Bom, eu já confessei que o filme de hoje não se passa no Catar, e a protagonista Dounia, que é de origem árabe, não é em momento nenhum do filme associada a uma relação à sua etnia sendo catari. O tema do filme dá para puxar outras discussões, mas caso você esteja assistindo este vídeo com o tempo posterior ao seu lançamento, o Catar
tornou-se o país do momento nos noticiários, pois ele é a sede da Copa do Mundo de 2022 de futebol e já, se não fosse natural chamar a atenção para si pelo evento, está colecionando polêmicas envoltas ao seu histórico interno de austeridade, discriminação e o choque em geral com as visões ocidentalistas no primeiro país do Oriente Médio a sediar este evento. O Catar é o menor país a sediar o evento em toda a história, com 11.610 quilômetros quadrados, o que é quase metade da extensão do estado de Sergipe, o menor do Brasil. Ele é uma pequena península entre os Golfos Pérsico e do Bahrein. Península é o nome de uma porção de terras quase toda circundada por água, como você deve se lembrar da aula de história da Península Ibérica, onde estão os países Portugal e Espanha. O clima local é desértico, com índices de chuva baixíssimos e temperaturas altas, principalmente no verão. Inclusive, este detalhe climático explica a mudança do evento Copa do Mundo, pois sempre este foi realizado nas férias de meio de ano. Mas agora a edição de 2022 é realizada no final do ano, entre novembro e dezembro, pois é quando a estação de outono do Catar torna as temperaturas mais amenas e pode atrair os turistas, melhorando as condições para a fluidez das partidas de futebol e também do público. Se fosse no meio do ano, seria verão no país, e as temperaturas têm picos médios entre 45 e 50 graus Celsius no momento mais quente do dia, o que tornaria as condições para os jogos inviáveis. O relevo é plano, com média de 40 metros de altitude, sendo que seu ponto mais alto não chega a 100 metros acima do nível do mar. A população do país é de pouco mais de 2 milhões e 700 mil habitantes, sendo que quase 80% é de imigrantes que foram trabalhar no país em meio ao impulso econômico que ele vivencia ao longo do século XXI, sendo que mais de 2 milhões deste total populacional é de homens. A bandeira do país possui cores brancas e, com certeza, a mais chamativa que você já viu por aí é o bordô, um tom de cor que alguns diriam que fica entre um vermelho e um marrom e tem uma simbologia histórica para a formação econômica do país. Na antiguidade, este era o único lugar, junto com uma região no Líbano, onde se conseguia encontrar tecidos e tinturas com este tom bordô. A coloração era obtida a partir de uma substância extraída das conchas de um molusco chamado murex, típico da ilha de Al-Khor, fazendo com que a região do Catar ficasse associada ao ponto referencial para se conseguir roupas ou tintas com esta cor. A cor ela é naturalmente chamativa, mas a sua raridade, este dificultoso processo de obtenção ao redor do mundo na antiguidade, deu a ele um ar de nobreza, de algo muito difícil e valorizado, sendo este um primeiro grande elemento que carregou a economia local. Outro ponto de peso ao longo de sua formação econômica é a extração de pérolas, que explica, caso você tenha visto em matérias sobre o país ao longo do evento, a existência de um monumento que faz referência à pérola, pois é uma grande gratidão a este material pela relevância na formação econômica do país. Mas e um local? Localizado numa região tão inóspita, a formação de uma população local sempre foi realmente muito difícil, pois a tradição seria de se apenas ter a passagem pelo local temporariamente. Mas este fluxo migratório intenso citado se dá a partir da descoberta de reservas de petróleo e gás natural em seus domínios de mar territorial e também parte do continente. O Golfo Pérsico é a grande área de concentração de combustíveis fósseis do mundo, sendo estas reservas localizadas no seu solo, contemplando, portanto, uma parcela de direito de exploração para os catares. Duas dicas do canal aqui para você entender mais do assunto. Assista depois os vídeos sobre sangue negro e a incrível história da Ilha das Rosas. É com este investimento energético que o Catar torna-se uma grande potência econômica, sendo atualmente a maior renda per capita do mundo, com 124 mil dólares de renda média anual para cada cidadão catari. Um detalhe de que muito mal distribuído, tá?
O Catar é uma monarquia governada pela família Al Thani desde o século XIX, sendo que o país viveu ao longo deste período sob o domínio de outros países, como o Império Turco-Otomano e a Inglaterra após o fim da Primeira Guerra Mundial. A independência formal do Catar se dá apenas em 1971, quando então temos a chegada ao poder da família Al Thani com o título de Emir, nome dado aos nobres, num termo usado pela língua árabe. Talvez o mais inusitado na história do país seja um golpe político ocorrido em 1995, quando Hamad bin Khalifa Al Thani destituiu seu próprio pai, o emir do Catar até então, quando ele estava em uma viagem internacional, fazendo então um autoproclamamento como novo emir do país. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Hamad já tinha um papel no governo. A divergência entre ele e seu pai, que gerou esta ação, pelo menos no plano político, sem especularmos os aspectos de brigas familiares, são as visões distintas em relação à diplomacia do país. Ao contrário de seu pai deposto, Hamad pregava uma política de forte investimento em modernização do país, que seu pai via como algo problemático por ser aculturador, trazer tecnologias e parcerias ocidentais para o Catar, fazendo criar uma nova face desconfigurada da cultura local. O fato é que Hamad Al Thani é o responsável por esta nova cara que o Catar tem no plano tecnológico e moderno que você acompanha no contexto atual. Ele não é mais o emir do Catar, sendo que ele abdicou para assumir o seu filho, Tamim Hamad Al Thani. E vamos falar também da Copa do Mundo em si. Ou melhor, dos seus detalhes não esportivos, como você já conferiu aqui também num vídeo no canal sobre Vamos para a Copa, onde falo sobre a Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil. A eleição do Catar como sede da Copa do Mundo é marcada por acusações de corrupção, na qual a família Al Thani teria dado um dinheirinho na mão dos votantes para que elegessem o Catar, que derrotou na última rodada de seleção com 2 países em disputa, para se bater o martelo para eleger o país sede, os Estados Unidos. A estranheza vem pelo critério estrutural e esportivo comparando os 2 países, principalmente visto que o Catar nunca havia disputado uma Copa do Mundo até esta edição que o próprio sediou. Apesar das denúncias de corrupção, a votação não foi desconsiderada e o evento se encaminhou, porém ainda com mais notícias complexas sobre o país. A pauta de críticas se dá especificamente em 3 eixos principais. 1. Os direitos trabalhistas, pois há muitas denúncias de que as leis trabalhistas do país são horríveis ou quase inexistentes, tendo casos de funcionários da construção civil que morreram pelo exaustivo trabalho na qual eram exigidas agilidade para se cumprir os prazos para os estádios do evento, independente das condições climáticas de alta temperatura. Denúncias de trabalhadores imigrantes que tiveram seus passaportes recolhidos com a devolutiva mediante apenas ao término do seu serviço. Salários que não são pagos em uma data específica, mas a partir de metas do seu trabalho feito, resultando em longos períodos sem assalariamento. 2. O fato de, no Catar, a relação homoafetiva ser crime, pautado em lei, o que gerou uma série de pressões para as mudanças da conduta legislativa do país e principalmente a reflexão de como ser encarado pelas autoridades dele quaisquer demonstrações de afeto entre pessoas do mesmo gênero. E terceiro e último, as ações do governo da família Al Thani, que governa sem eleições e sem parlamento, tendo os conselheiros que governam o país junto com eles indicados pelo emir. O governo é acusado também de acobertar, partilhar das ideias e até financiar grupos terroristas, como o Estado Islâmico. Sabe aquela sensação de... Mas quem vende armas? Quem auxilia estrategicamente esses grupos terroristas? Não sei. Pois é, a família Al Thani é uma das suspeitas de conceder esse fornecimento.
Mó baixaria, né, cara? O Catar atualmente vê seu potencial de petróleo diminuir, retirando-se da OPEP em 2018 e assumindo fortes investimentos no setor de gás natural a partir de então. As acusações de financiamento, alinhamento com o terrorismo, também afastaram o Catar diplomaticamente de vários países do Oriente Médio, o que também explica seu interesse em não fazer mais parte da OPEP. E a Copa do Mundo é uma grande estratégia para iniciar investimento no segmento turístico, sabendo-se que o petróleo e o gás natural são combustíveis fósseis que irão acabar. O país busca, então, assim como outro país próximo, chamado Emirados Árabes, investir em turismo para tornar-se referência em outro segmento econômico. O Catar já investe em pesquisa tecnológica, sendo um dos estádios da Copa chamado de Cidade de Educação, onde fica um grande centro de pesquisas. Mas a posse da Copa no país é o grande ponto estratégico para torná-lo potência turística. Há uma grande companhia aérea já, mas os desafios são grandes, por conta dos vários pontos de divergência com este mundo moderno, com tantas mudanças no plano social e os choques culturais, como a polêmica da cerveja, que é limitada a 2 litros por pessoa por dia e que não pode ser consumida dentro nem no entorno dos estádios, já que os muçulmanos não consomem álcool. A questão da mulher, acessibilidade, direitos a elas, não só no país, mas em alguns outros países desse mundo do Oriente Médio, como polêmicas envolvendo a seleção do Irã, e o acesso da mulher, por exemplo, a assistir um simples jogo de futebol, sem falar de vários outros tipos de direitos. E aí, você assistiu esse filme já? Você acompanhou a Copa? Você está assistindo no lançamento? Deixa o seu comentário aqui. Você acha que vai ganhar quem? O que você está achando do evento passando pelo Catar? Deixa o seu comentário, vamos trocar aquela ideia juntos aí. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, se inscreva no canal e compartilha com a galera. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!